Hoje eu venho trazer a parte 2 do meu vídeo sobre autocura da tireoide de forma natural, sem precisar tomar remédios. Eu vou compartilhar tudo o que eu fiz para me curar, todas as dicas, tudo que eu aprendi, porque como eu já mencionei na parte 1 no vídeo anterior, se você ainda não assistiu, eu vou deixar o link aqui embaixo para você poder ver. Eu fui diagnosticada com hipotireoidismo, tomei remédio durante 2 anos, e aí num determinado momento eu decidi que eu ia parar de tomar remédio e que eu ia me curar de uma forma natural. E aí foi exatamente isso que aconteceu. 3 meses depois, sem tomar remédio e fazendo tudo que eu vou compartilhar agora, eu refiz os meus exames e estava tudo normal. Se eu posso me curar, você também pode se curar. Na parte 1 eu falei mais sobre a sua mentalidade de autocura, sobre autorresponsabilidade e sobre o quanto você quer se curar, porque no fim das contas vai depender de você e de mais ninguém. E aí agora aqui na parte 2 nesse vídeo eu quero compartilhar alguns hábitos comportamentais, quais são os alimentos a serem evitados, quais são os superalimentos que vão dar suporte à sua tireoide, e também algumas outras práticas diárias que eu comecei a incorporar na minha vida e que também fizeram uma grande diferença. Vamos começar com algumas coisas um pouco mais básicas e mais fáceis, e aí a gente vai progredindo para o que é um pouquinho mais complexo. Como eu sempre gosto de reforçar, eu não sou médica, eu não posso receitar ou recomendar nada para ninguém. Eu só queria compartilhar a minha jornada pessoal, porque da mesma forma que funcionou para mim, eu acho que eu posso ajudar muita gente, tendo estudado muita coisa e descoberto muita coisa. De toda forma, eu continuo recomendando que você faça a sua própria pesquisa, que você também mergulhe no assunto e descubra o que faz sentido para você, porque eu fui diagnosticada com hipotireoidismo, mas pode ser que você esteja com alguma outra coisa. E se você agora está tomando remédio, eu recomendo você buscar o apoio, seja de um homeopata, de um naturopata, de um médico focado em medicina oriental ou até mesmo um praticante de cura holística, aí de acordo com o que faz mais sentido para você. Eu vou falar um pouquinho sobre comportamento e algumas coisas que parecem ser muito fáceis e muito simples, mas às vezes não são tão simples assim. Número 1, redução do excesso de estresse. Você tem que aprender a se dar um tempo de descanso, saber quando cochilar, saber quando desacelerar e aí para isso também reduzir bebidas cafeinadas, café, chá, quaisquer outros também alimentos ou bebidas que sejam estimulantes e também o álcool. E em segundo, é aprender a dizer não. Isso pode parecer uma coisa muito simples, mas na verdade quando você começa a se colocar, quando você estabelece os seus limites, num nível emocional e mental, você está aprendendo a cuidar melhor da sua energia. E a coisa maravilhosa sobre isso é que você começa a distinguir o que é seu, o que é da sua responsabilidade para resolver e o que é da outra pessoa. E dessa forma você automaticamente começa a reduzir muito os seus níveis de estresse, que é uma coisa que está relacionada ao primeiro ponto que eu acabei de falar. Ao falar a sua verdade e se colocar, você começa a entrar em alinhamento com essa região da sua garganta, que é o centro de energia do Vishuddha Chakra, que é o que está ligado à comunicação, à sua expressão da sua verdade. E essa região é justamente a região do quê? Da tireoide. Então tá super conectado. Em terceiro lugar, eu parei de tomar pílula anticoncepcional. A glândula pituitária anterior é responsável pela produção de TSH, que é o hormônio estimulante da tireoide, mas também é responsável pela produção de FSH e LH, que são os hormônios responsáveis pela maturação de óvulos e liberação desses óvulos. Só que quando você está tomando pílula, a função da glândula pituitária anterior ela é suprimida, porque você obviamente não quer a maturação de óvulos e nem a liberação dos seus óvulos. Eu lembro que quando eu parei de tomar pílula, levou quase 1 ano ou mais para o meu corpo retornar às funções naturais dele e para o meu ciclo menstrual se regular novamente. E se você ainda não sabe desse fato,
as mulheres são 8 a 10 vezes mais propensas a terem problemas de tireoide do que os homens. E ainda tem gente que acha que a pílula anticoncepcional não tem nada a ver com problemas relacionados à tireoide, mas pelo que eu passei, pelo que eu vi acontecer no meu corpo, pelas mudanças que eu experienciei, para mim, eu tenho certeza de que existe uma correlação. Se a sua preocupação maior for não engravidar, eu te garanto que do momento que você para de tomar pílula e você começa a se observar, você começa a se conhecer e conhecer o seu ciclo de uma forma muito mais profunda. Então você sabe quando você está ovulando, você sabe quando você vai menstruar. O risco de uma gravidez acaba sendo responsabilidade sua e não de uma pílula, mas por outro lado você se conhece muito melhor e de forma muito mais profunda, podendo também se cuidar de uma forma muito melhor e muito mais natural. Se parar de tomar pílula ainda é um assunto um pouco assustador para você, não tem problema, eu acredito que tudo acontece na hora certa e eu também recomendo que você faça suas pesquisas, que você veja o que faz sentido para você. Em quarto lugar, eu parei de usar produtos químicos intoxicantes. Parei de usar shampoo e condicionador porque a maioria desses contém agentes químicos tóxicos que podem desregular os seus hormônios, contém parabenos que também podem desregular hormônios e até apresentar algum risco de câncer, formaldeído e também outros milhares de agentes químicos tóxicos que não aparecem nos rótulos. Eu também parei de usar desodorantes que contêm alumínio, reduzi muito protetores solares que contêm oxibenzona, que também pode perturbar seus hormônios, e reduzi muito o meu uso de maquiagem. Eu praticamente já não uso mais maquiagem e nem produtos de pele, porque você está colocando isso na sua pele e você está ingerindo tudo isso através da pele. Para isso, existem muitas alternativas. Existem desodorantes naturais, protetores solares um pouco melhores do que os que a gente encontra no mercado e você também pode fazer a sua própria maquiagem. Dá para encontrar um tutorial e fazer o seu pó, sua maquiagem, usando pó de aveia. Isso pode ser bem divertido e eu recomendo muito como uma alternativa mais saudável. Uma observação que eu acho bem importante enfatizar é que a sua pele é o maior órgão do seu corpo. Ela absorve em torno de 60% a 70% de tudo que você coloca nela. Então, se você algum dia pegar um produto e você olhar atrás no rótulo e tiver algumas palavras ali, alguns agentes químicos que você não consegue nem pronunciar, nem falar em voz alta, e também se fosse algo que você não colocaria na sua boca para comer, então não compre aquilo, não use aquilo, porque colocando na pele, você está comendo aquilo, você está ingerindo, só que através da pele. Quando você para de usar esses produtos, você deixa a pele descansar, respirar novamente e dessa forma a pele vai se recompondo, se regenerando, produzindo colágeno e elastina e ficando mais forte, mais saudável. Agora vamos aos alimentos a serem evitados. Número 1. Cortar peixes. Já faz algum tempo que eu não como peixe de qualquer maneira, na verdade toda proteína animal, porque eu tô vegana, mas voltando aos peixes, isso pode ser uma coisa um pouquinho controversa, porque eu encontrei algumas fontes que dizem que comer peixe é bom. Mas, por outro lado, eu reduzi peixe principalmente por causa da quantidade de metais pesados contido nos peixes. E eu recomendo que você faça a sua própria pesquisa e que você veja o que faz sentido para você ou não. Mas, de qualquer forma, eu recomendo que você corte peixe, principalmente para desintoxicar de metais pesados. Isso vai ajudar muito no seu processo de cura da tireoide. Segundo, eu cortei ovos. Isso também pode ser um pouquinho controverso, porque tem algumas fontes que dizem que ovos são bons para a tireoide e tem outras fontes que dizem que ovos são o pior alimento para a tireoide. Como a minha opção pessoal foi pelo veganismo, eu já não estou comendo ovo de qualquer maneira. Eu recomendo mais uma vez que você faça a sua pesquisa e outra coisa interessante que você pode fazer é cortar totalmente ovos da sua dieta e ver como que o seu corpo reage.
E aí depois de um tempo acompanhando a sua tireoide, você pode reintroduzir os ovos na sua dieta e aí sim notar a diferença, que é bem visível. Terceiro, eu cortei leite de vaca, queijo e todos os laticínios. Da mesma forma que uma mãe alimenta o seu bebê com seu leite materno, uma vaca também alimenta o seu bezerro com seu próprio leite. E em ambos os casos isso é feito só quando o bebê é muito pequeno, porque depois que cresce, depois que já é adulto, o natural não é mais você tomar leite. E principalmente não é natural você tomar leite de uma outra espécie que não a sua. Além de não ser natural, as vacas passam por estresse e dor constantes para poderem dar uma quantidade de leite que não é natural, que é uma quantidade absurda. E aí, com isso, as glândulas mamárias começam a inflamar, ficam machucadas, começam a infeccionar, e aí uma quantidade grande de sangue e de pus é liberada no leite. Existe um limite que é permitido pelo FDA nos Estados Unidos, que é em torno de 750 milhões de células de pus por litro de leite, que isso para mim já é uma quantidade absurda. E no país de onde eu venho, no Brasil, a quantidade permitida é 1 bilhão de células de pus por litro de leite. Então, depois que eu descobri essa informação, eu nunca mais tomei leite. Agora, a boa notícia é que você pode substituir esses alimentos. Você pode encontrar leite de coco, leite de amêndoas, leite de castanhas de caju, leite de pistache. Existem muitas alternativas. E para queijo, você também pode encontrar queijos veganos, que também são deliciosos. Quarto, eu cortei glúten. O glúten é uma proteína encontrada no trigo e atua como se fosse uma cola, mantendo o alimento naquela determinada forma. Pessoas que têm doença celíaca, ao ingerir, mesmo que seja uma quantidade bem pequena de glúten, elas imediatamente reagem. O corpo delas começa a produzir inflamação, e não é só inflamação local no intestino delgado, que acaba prejudicando o revestimento e prejudicando a absorção de outros nutrientes, mas é no corpo todo. E agora os fatos que eu achei mais interessantes que eu encontrei nas minhas pesquisas. Por um lado, pouquíssimas pessoas apresentam qualquer tipo de reação ao glúten. Só que, por outro lado, muitas pessoas nem sabem que o seu corpo está reagindo ao glúten, porque elas estão constantemente ingerindo alimentos que contêm glúten sem dar tempo do corpo desinflamar. E aí, a boa notícia que eu venho trazer é que dá para você substituir e comprar um pão sem glúten e outros alimentos também que não contêm glúten. Quinto e último, eu cortei a soja. A soja também pode ser um alimento bem controverso e eu não vou me aprofundar muito nisso, mas existem estudos que dizem que sim, que a soja pode promover câncer, prejudicar a fertilidade feminina e também causar problemas para a tireoide. O que eu recomendo é que você também pesquise, e como eu sugeri, que eu falei antes com ovo, você também pode cortar a soja totalmente da sua dieta, ver quais são os efeitos disso e acompanhando a sua tireoide, e se for o caso, um pouquinho mais à frente, você vai reintroduzindo a soja e vendo quais são as reações no seu corpo e como que você se sente com isso. Para o vídeo não ficar muito extenso, eu vou parar por aqui, mas eu vou falar na parte 3 quais são os superalimentos que dão suporte à sua tireoide e também vou falar de algumas práticas diárias que eu introduzi na minha rotina e que eu recomendo muito. O meu nome é Roberta Sertan, eu sou brasileira, professora de yoga morando aqui na Tailândia. Espero que você tenha gostado. Nos vemos no próximo vídeo. Obrigada!